E vamos para mais um vídeo de tutorial e hoje com esse smoking cinza. Então eu vou começar limpando essa pele com esse tônico da Daisy Peroso, que é maravilhoso. Além de limpar a pele, vai ajudar a minimizar um pouco a aparência dos poros, equilibrar o pH da pele para receber a maquiagem. E já começo também aplicando a loção hidratante da CeraVe para deixar essa pele bem hidratada. Eu aplico em todo o rosto, não esquecendo de aplicar também abaixo dos olhos, na região da pálpebra. Porque se essas regiões não estiverem bem hidratadas, o seu esfumado vai ficar com uma aparência de ressecado. E para ele ficar bem lisinho, essa região tem que estar bem hidratada. E logo a seguir eu venho com a blindagem da Daisy Peroso, que também vai me ajudar a hidratar ainda mais essa pele. E como ele contém alguns tipos de silicone, vai ajudar a deixar essa pele bem blindada. Na misturinha de base hoje, eu tô utilizando essa base da MAC, que ela é bem fluida e dá um acabamento bem natural, com uma gotinha da base da Fenty Beauty, que vai trazer um pouco mais de cobertura. Então eu começo aplicando pouca quantidade em todo o rosto. E a base vai fazer a função de uniformizar o tom da pele. Não precisa cobrir nenhuma mancha nesse momento, apenas uniformizar mesmo o tom da pele. E se tiver qualquer manchinha de olheira, de espinha, a gente vai cobrir com o corretivo da Kryolan na cor D4,5. E eu venho esfumando com a esponjinha, dando batidinhas. Nesse momento, sempre eu evito de arrastar a esponjinha. Eu dou mais batidinhas para a gente conseguir trazer ainda mais cobertura para essa região. E para iluminar essa parte abaixo dos olhos e o centro do rosto, eu venho com o corretivo mais clarinho da LP Beauty. E venho espalhando com uma esponjinha um pouco menor, mas também com batidinhas. Sempre quando eu termino de espalhar o corretivo, eu volto com a esponjinha da base para dar aquele último acabamento, para não ficar nada marcado, tudo sempre muito bem esfumado. E logo a seguir eu já venho com o contorno e eu utilizo o corretivo da Maquiê na cor cacau. E eu venho em todo o rosto, sempre analisando o formato de rosto da minha cliente para saber aonde eu devo aplicar o contorno. Com o mesmo corretivo e um pincelzinho um pouco menor, esse que eu tô utilizando é o da Levangie, eu venho aplicando o contorno no nariz. E então eu venho com o blush cremoso do Patrick Ta, na cor She's Giving. Como eu vou trazer uma maquiagem nos tons mais frios, de cinza, então eu opto também por um blush mais frio, nesse rosa, nesse tom mais frio, que eu sou apaixonada e eu acho que combina muito com as paletas de inverno, como é o caso da Maria. E venho aplicando também o iluminador da Colourpop para trazer esses pontos de luz no rosto. E a pele fica simplesmente incrível, ela ainda está bem cremosa, mas eu vou selar com bem pouquinho pó para a gente não perder essa luminosidade que a gente trouxe até agora.
quando eu quero manter essa pele mais natural e mais viçosa, eu utilizo sempre o pó para a área dos olhos da BM Beauty, que é um pó super fininho, ele não deixa a pele muito ressecada. Antes de aplicar, sempre eu venho tirando os vincos que acumularam abaixo dos olhos, sempre vejo se não tem algum produto acumulado, no bigode chinês, em alguma linha na testa. Sempre eu volto com a esponjinha dando batidinhas e aí sim eu venho selando todo o rosto. Eu só não selo na região do contorno, aí eu deixo para selar com um produto de contorno mesmo. Venho com o pó 02, que é o pó Radiante Fusion da Kiko Milano. E eu venho com ele aplicando um pouco mais no rosto e varrendo todo o excesso de pó que tenha ficado. Nessa parte é muito importante varrer todo o excesso de pó, porque se ficar algum acúmulo de pó no cantinho do nariz, abaixo dos olhos, quando a gente vier aplicando a bruma, pode acontecer de ficar craquelando por causa do excesso de produto. Abaixo dos olhos, vocês sabem que eu gosto de vir com esse iluminador da paleta da NARS. E eu venho varrendo e deixando uma luminosidade abaixo dos olhos. Ele é super fininho e dá muito certo. E não fica um brilho muito intenso, ele é bem fininho mesmo. Depois de selar todas as áreas do rosto que estavam úmidas e selar também o contorno, aí eu venho aplicando a bruma. E a bruma que eu tô aplicando hoje é essa da Daisy Peroso, que ela é maravilhosa, que vai ajudar a tirar todo esse aspecto de pó e deixar a pele mais hidratada e mais com cara de pele, né? Então agora vamos para a região dos olhos e eu venho aplicando um corretivo cremoso e aplico com a esponjinha dando batidinhas. Mas nesse momento eu não aplico muito corretivo, porque nós vamos trabalhar também com corretivo cremoso para fazer a parte da sombra. Eu venho misturando delineador preto com um corretivo branco e eu pego também um pouquinho do corretivo bege, para ele não ficar um tom de cinza muito azulado. E eu venho aplicando essa misturinha em todo o olho. Todas as vezes que eu vou fazer qualquer técnica de smoking, eu sempre prefiro fazer assim. Eu faço uma base cremosa e depois eu venho selando com a sombra. Dessa forma fica muito mais rápido e você pigmenta muito melhor a sombra. Para esfumar esse corretivo é muito simples. Eu pego o pincel Gama 03 da Levangie e eu venho fazendo movimentos de puxadinhas. Eu puxo do corretivo para dentro dessa sombra cinza, para dentro desse corretivo cinza, né? E eu venho fazendo esse movimento de puxadinhas para dentro da cor, para dentro do pigmento. E dessa forma você vai vendo que ele vai ficando com a borda bem esfumada. À medida que você não vai conseguindo esfumar, pega um papel toalha e vai tirando todo o excesso de corretivo do pincel. E então você vem fazendo movimentos circulares em cima da sua sombra. Desse jeito, gente, não tem erro. Você vai conseguir esfumar muito facilmente esse corretivo. Depois dessa dica, eu mereço um like nesse vídeo, né? Não deixa de se inscrever aqui no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos e também me segue lá no Instagram. E agora mais um truque para deixar essa sombra ainda mais esfumada. Você vai vir com uma esponjinha pequenininha, dando batidinhas nessas bordas antes de selar com a sombra. Dessa forma, você tira todo o excesso de produto, todo o vinco que ficou ali na região das pálpebras. E essa parte é muito importante antes de você vir com qualquer sombra selando. E então, antes de selar a sombra cinza, eu selo essa região abaixo da sobrancelha com o mesmo pó que eu varri a pele dela, que é o pó 02 da Kiko Milano. Eu venho selando porque depois, quando a gente vier com a sombra cinza, vai ficar muito mais fácil de deixar essa região bem esfumada.
Agora, para selar o cinza, eu venho com a minha paleta do Mario, Makeup by Mario. Com um pincelzinho achatado, eu venho dando batidinhas nessa região do corretivo cinza. É muito importante essa parte estar bem selada para depois, quando a minha cliente abrir os olhos, não ficar acumulando nenhum produto cremoso nessa região. Então tem que estar bem selado. Principalmente se for um olho pequeno, como o olho da Maria, sem muita profundidade. Se você quiser, você pode estar utilizando outra sombra cinza também. Tem a sombra da LP Beauty, que ela é um pouquinho mais em conta, e também da paleta da Petrize. Mas se você não tiver nenhuma sombra cinza, você pode estar misturando uma sombra preta com uma sombra branca. Se você vê que ela está ficando muito azulada, vai misturando com uma sombra bege também no meio. Vai fazendo as suas misturinhas, porque eu já fiz muito essa técnica mesmo sem ter sombra cinza na minha paleta, tá? E dá muito certo. E agora eu venho esfumando com a sombra Harmony da MAC, que na verdade é um blush, né? E como vocês podem ver, na medida que a gente vai esfumando, ele vai criando um novo tom nessa maquiagem. Porque eu sempre uso esse blush em todas as maquiagens que eu faço. E ele vai se adaptando ao tom de pele da minha cliente, ao tom da sombra que estava ali no fundo. Então ele vai combinar tanto com sombras mais frias do seu esfumado, tanto com sombras mais quentes também. E eu sinto que ele dá um efeito blur nessa maquiagem. Depois que a minha modelo abre os olhos, eu começo a esfumar essa sombra ainda mais para fora para trazer esse efeito de alongado. Então eu peço para minha modelo abrir os olhos para eu conseguir enxergar melhor o esfumado como ele está ficando com os olhos abertos. Principalmente se a sua cliente tiver um olho pequenininho, que você vai precisar subir um pouco a sombra para a pálpebra fixa, para poder a sombra aparecer na maquiagem com os olhos abertos. Agora eu pego o mesmo corretivo que a gente criou no começo da preparação dos olhos e venho aplicando ele também abaixo dos olhos, criando essa sensação de profundidade também nessa região. E logo a seguir eu venho esfumando ele e aplicando a sombra para poder selar esse cinza também abaixo dos olhos. Eu aproveito e já venho com um pouquinho de iluminador, trazendo mais uma limpeza nesse esfumado, para conectar a sombra que eu esfumei, o Harmony, com o cinza que eu apliquei abaixo dos olhos. E eu venho passando para deixar tudo bem retinho. E logo a seguir, na linha d'água, eu venho com o delineador da Inglot preto, aplicando e esfumando esse preto para dentro da sombra cinza que a gente já tinha aplicado. E olha como ele dá a diferença, gente. Um olho com o preto e o outro sem. Faz toda a diferença e ele marca mais o olhar, traz esse delineado que fica lindíssimo. Então eu volto também com um pouquinho do Blush Harmony nessa parte abaixo dos olhos para esfumar ainda mais esse esfumado para a pele e deixar um acabamento bem esfumado nessa maquiagem. Essa maquiagem não é uma maquiagem com muitos detalhes, é somente como se fosse uma sombra cinza. Então é importante a gente deixar essa sombra muito bem esfumada, que vai ser a beleza dessa sombra. E para dar o último acabamento nessa parte de baixo, sempre eu volto de novo com a sombra mais escura, porque quando a gente vai com uma sombra mais clara, você acaba dando uma apagadinha na sombra escura que você já tinha colocado. Então eu venho selando com sombra preta, aonde eu tinha colocado o delineador preto. E deixo bem seladinho e mais um pouco marcado essa região.
Agora eu venho de novo com o delineador da Inglot, mas dessa vez eu venho aplicando ele na região dos cílios superiores, para trazer esse acabamento antes de vir colocando os cílios postiços. O pincel que eu estou utilizando é o pincel de delineado da Quem Disse Berenice. Ele é maravilhoso e super preciso para poder fazer esse delineado bem fininho. E como vocês podem ver, eu venho de novo com o acabamento para trazer essa limpeza, porque como é uma técnica que acaba caindo, é uma sombra mais escura, então é importante toda hora a gente vir com um pouquinho de pó ali, varrendo abaixo dos olhos e trazendo essa limpeza. E logo a seguir eu venho aplicando a máscara de cílios, para já trazer uns cílios com volume e depois eu venho aplicando os cílios só no cantinho do olho, onde eu acho que é necessário. Mas antes dos cílios postiços, sempre eu gosto de construir com a máscara com os próprios cílios da minha cliente. E agora vamos fazer a sobrancelha, mas antes, sempre eu gosto de limpar com um cotonete e um tônico e tirar todo o excesso de base dessa região, para a sobrancelha ficar com um acabamento mais natural e sem ficar com um excesso de produto e para ela não ficar acinzentada também, né? Então eu espirro um pouquinho de água num sabonete de glicerina e venho penteando essa sobrancelha para cima. A sobrancelha da Maria já tem esse aspecto mais natural, então eu só venho penteando pra cima mesmo, que ela gosta também. E eu venho com essa técnica de aplicar diluidor no delineador na minha mão e eu venho com bem pouquinho produto, simulando ali alguns pelinhos e tentando deixar elas mais simétricas possíveis, simulando como se fosse o próprio pelo da sobrancelha. E nos lábios eu venho com um lapisinho marrom, não tão escuro. Eu esfumo ele com um corretivo que eu apliquei na pele dela de contorno. Eu venho esfumando todo esse contorno dos lábios. E para ele ficar também um tom mais frio na boca, eu venho com esse blush da Glam, aplicando em todo o centro dos lábios. E depois eu finalizo com gloss, para ficar esse acabamento bem ombre lips que eu adoro. E fica assim o resultado dessa maquiagem, um olho cinza, o Smoking Grey, que eu sou simplesmente apaixonada e ele traz esse efeito de profundidade e ajuda a levantar ainda mais um olhar. Serve para você ir para um festival, ir para um show, ir para o Rock in Rio e vai ficar maravilhosa. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e me seguir também no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fica com Deus e até a próxima!